Mas quem não queria acreditar, né, queridos, teve muito motivo para acreditar que Jesus realmente havia ressuscitado. Então, o que aconteceu? Quando aquele maioral do povo de Israel veio contra os discípulos, o que foi que eles vieram demonstrando? Que eles não gostaram nada do fato dos discípulos anunciarem que Jesus havia ressuscitado e não somente ressuscitado. É que agora Jesus estava entre eles em espírito. E aquilo não era apenas conversa. Jesus estava operando através dos discípulos, através do seu Espírito Santo. Jesus estava operando através dos discípulos prodígios e maravilhas sobrenaturais, né? Jesus estava continuando, dando continuidade ao seu ministério, ao seu plano de salvação para toda a humanidade, agora através dos discípulos. Aquilo era muito grande, não tinha como parar aquele negócio, não tinha como fazer aquilo sumir como eles queriam fazer quando eles mataram Jesus na cruz do Calvário. Mas o que aconteceu ali é que Jesus não apenas ressuscitou, mas deu poder aos discípulos de ressuscitar os mortos. Aquilo, queridos, era de uma demonstração muito grande do poder de Deus. Para você ter uma noção, para você ter uma ideia de que poder sobrenatural tão grande Deus está falando através da sua palavra, em especial do Novo Testamento. Jesus, quando veio no mundo, que ele recebeu o Espírito Santo de Deus na sua vida, ele começou a fazer coisas sobrenaturais. Por que sobrenaturais? Coisas, queridos, que saltavam a natureza humana. Nós sabemos que da nossa natureza humana, o nosso natural, o nosso costume é quando uma pessoa adoece, levar no médico. Se a medicina tiver tratamento, tiver cura, bem, a pessoa fica boa, senão a pessoa morre, né? De modo que todos os males do nosso corpo físico é tratado pela medicina. Agora você imagina uma pessoa que chega ali sem remédio, sem nada, coloca a mão e o enfermo fica curado, coloca a mão e o enfermo e o oprimido é liberto, coloca a mão e o morto é ressuscitado. Isto é diferente da nossa natureza humana, é diferente do nosso natural aqui da terra, né? Deste mundo natural. E quando é que começa o sobrenatural? É quando começa a acontecer coisas impossíveis. É quando uma pessoa chega com o morto, põe a mão e o morto ressuscita. É quando a pessoa chega, põe a mão sobre o enfermo, não importa a enfermidade, a situação, se é curável ou incurável, a pessoa, isto é sobrenatural, queridos, isto é poder de Deus. Mas se o próprio Deus criou o mundo, se o próprio Deus com seu imenso poder, com seu impossível, ele criou o mundo, criou os seres humanos e tudo que nós vemos diante dos nossos olhos, ele tem poder de fazer coisas sobrenaturais nesta terra, queridos. E quem é que vai trazer este poder até nós, que traz este poder? O Espírito Santo de Deus. Apesar de que o inimigo das nossas almas, através dos seus anjos caídos, também fazem. Não tudo o que Deus faz, mas o inimigo também consegue fazer muita coisa, né? Mas Deus faz bem mais, né? Então, aliás, muito mais, né? Então, o que nós vemos aqui? Que quando os discípulos começaram a anunciar o evangelho, os inimigos se levantaram, queridos. E por que eles vieram para impedir os discípulos? Porque eles acharam que estavam lutando com coisa natural, né? Mal sabia eles que coisa tremenda estava acontecendo entre os discípulos e através dos discípulos. Não tinha como parar aquilo.
E aquilo foi aumentando e eles foram tentando parar e não tinha jeito, e eles foram lutando da mesma maneira que eles achavam que haviam conseguido impedir Jesus. Eles não pararam, irmãos, e continuaram lutando contra os discípulos e vêm lutando até hoje. Porque os discípulos morreram, foram para a glória, os seus corpos estão enterrados, lá estão. Mas o inimigo das nossas almas é espírito, ele não morre. Ele é atemporal, né? Ele vem aí passando de tempo em tempo, ele não envelhece, não morre, porque ele também é espiritual. Mas, assim como o nosso inimigo é espiritual, o nosso amigo também é, e bem mais, muito mais poderoso do que o nosso inimigo. E não adianta, que o nosso amigo não vai permitir que o nosso inimigo venha colocar embaixo o seu grande plano de salvação para toda a humanidade. É bem certo que nem todos vão querer se salvar, né, queridos? Mas se quisessem, Jesus salvaria todo mundo, porque ele morreu na cruz do Calvário nesta intenção. Que toda a face da terra seja salva, mas ele já, ali mesmo ele falou para a salvação de muitos, porque ele sabia que muitos não iam querer. Mas se quisessem, Jesus salvaria a todos, né? Porque ele veio morrer pela humanidade. Então, se ele veio morrer pela humanidade, é por todos, né? Mas nem todos vão querer. Jesus já sabia, por isso ele disse que ele veio morrer para a salvação de muitos. Então vamos ver o que diz aqui os versículos 3 e 4. Diz assim: e lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois era já tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. O que é que esses dois versículos nos dizem, queridos? Que eles foram ali e fizeram o que eles podiam para impedir a obra do Senhor, né, queridos? Eles pegaram aqui o versículo 3, e lançaram mão deles, pegaram os apóstolos, prenderam, mas não adiantou, né, queridos? Porque naquele dia muita gente ouviu daquela palavra, creu e se converteu, chegando o número deles, quase 5.000. Que coisa tremenda, né, queridos? Não tinha como parar aquele negócio. E assim mesmo, queridos, é até hoje. O poder de Deus é imenso, ninguém vai parar. O inimigo não vai parar. Faça ele o que quiser, não adianta, porque é plano de Deus, é o querer de Deus. Ele está colocando em prática o seu plano de salvação e nada vai impedir. E este plano poderoso de salvação inclui coisas maravilhosas, tão imensas, tão poderosas como ressuscitar os mortos, né? Isso não tem acontecido nos nossos dias, já aconteceu, queridos. Está pouco, não vem acontecendo, mas Deus vai fazer voltar a acontecer novamente coisas grandes e inacreditáveis nos nossos dias. Para isso Deus está nos chamando, para assim como os discípulos foram chamados. O inimigo sempre existiu antes da criação do mundo, ele já estava por aqui. E ele nunca impediu os planos de Deus. Parece até que está conseguindo. É tanta coisa que a gente não gosta que aconteça, é morte. Não, queridos, é o plano de Deus que é deste jeito mesmo, mas está tudo certinho, né? Então o que acontece é que hoje, nos nossos dias, Deus está trazendo deste mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, que levou Jesus ao céu,
deste mesmo Espírito que tem o poder para ressuscitar os mortos e começou a fazer isso através dos discípulos, tal como Jesus ressuscitou muitos mortos. A Bíblia nos mostra ali nos 4 evangelhos que por onde Jesus passava, que havia morto, ele ressuscitava. Não foi diferente com os discípulos. E assim será nos nossos dias. Então, queridos, o que é que o Senhor nos fala através desta noite com esta palavra? Não importa se o inimigo das nossas almas já se levantou, está se levantando ou vai se levantar. O que importa é o que está em nós é maior do que o que está no mundo. E quem é que deve estar em nós, que tem que estar em nós? O Espírito Santo de Deus. E assim, queridos, o inimigo nem se aproxima. Ou mesmo que ele tente, é por pura permissão de Deus para que o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. Então, queridos, é esta palavra que o Senhor tem para nós. Nesta noite, ele nos alerta mais uma vez a respeito do inimigo e vai logo dizendo: o inimigo, apesar de espiritual, apesar de ter força, não é páreo, não vai conseguir combater o imenso poder de Deus nas nossas vidas, que é capaz de fazer coisas tão tremendas e jamais permitir que o inimigo impeça. Queridos, o que o Senhor quer com esta palavra nos nossos dias é nos chamar a atenção para a sua vinha, para a sua grande vinha, para a sua grande seara que está neste mundo precisando ser colhida. E esta vinha, vinha que já está madura, está na nossa responsabilidade. Somos nós que temos que fazer esta colheita para o Pai, ou melhor, o Espírito Santo, ele vai fazer esta colheita através de nós. Esta obra é nossa, queridos. Quando Jesus veio no mundo morrer na cruz do Calvário, ele já veio com o plano de passar esta obra para nós. Os discípulos fizeram no tempo deles e agora chegou a nossa vez. O Senhor está chamando a mim e você para entrarmos, queridos, neste grande exército que vai fazer esta colheita espiritual para Deus. E esta palavra desta noite está apenas acrescentando o que nós já viemos falando, o que nós já viemos pregando através destes vídeos e o que Deus já vem falando ao longo de todos estes anos. Não só através de nós, mas através de muita gente a quem Deus já tem chamado. Queridos, esta é a porção para esta noite. Vamos orar agradecendo a Deus, agradecendo por este pequeno culto, por esta pequena ocasião em que Deus esteve no meio de nós, queridos. Nós vamos terminar este culto, mas vamos continuar com Deus ao nosso alcance, com o Espírito Santo de Deus ao nosso lado. E se ele ainda não habita dentro de você, chame, querido. Entregue a sua vida para Jesus, aceite a Jesus como seu Salvador. E se entregue em oração, em busca pelo Espírito Santo de Deus para que ele venha habitar na sua vida. E assim fazer morada e fazer de você um templo habitado por ele. Uma arma para ser usada pelas mãos do Espírito Santo. Que você venha a ser um ceifeiro da sua obra nestes últimos dias. Vamos orar ao Senhor, agradecendo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Deus maravilhoso e santo, muito obrigado pela tua palavra, meu Pai. Muito obrigado, Pai. Nesta palavra, tu nos alerta quanto inimigo das nossas almas, que ele não vem na sua forma espiritual, mas ele vem usando aqueles que dão lugar para ele. Oh, meu Pai Santo, mas o teu poder é imenso.
O teu poder é grande, tem muito mais poder em ti do que no inimigo. Foi tu mesmo que fizeste o inimigo, vê quanto tu é mais poderoso do que ele. Nada, meu Pai, vai impedir a tua obra. Tu vai derramar do teu Espírito Santo sobre a face desta terra novamente. Tu vais continuar, Pai, derramando, porque tu já começaste. Pai, toca nos corações, meu Pai. Leva este vídeo, Senhor querido, para que seja visto por muitas pessoas. Abre o entendimento, meu Pai querido, e vai chamando, meu Pai, e vai associando a tua obra, meu Pai. Vai recrutando cada dia mais pessoas e mais pessoas para a tua grande obra final na face desta terra, onde tu estás colocando o teu grande plano de salvação em prática, meu Pai. Que o teu Espírito Santo alcance corações. Pai querido, que sejam tocados, que sejam chamados, que venham, meu Pai, ao teu encontro, se entregando a ti, meu Pai, de corpo, alma e espírito, meu Pai, e buscando profundamente a tua presença, a tua face, meu Pai, para que o teu Espírito Santo possa, meu Pai querido, trabalhar nestas pessoas, meu Pai, para que sejam preparados para fazer a tua grande colheita nestes últimos dias. Oh, Jesus querido, muito obrigada. Jesus querido, muito obrigada pela tua palavra, pela tua presença. Jesus, nos alcança com teu grande amor. Jesus querido, alcança qualquer um, a cada um que esteja necessitando da tua ajuda em qualquer área da sua vida, seja na sua saúde, seja na sua mente, no seu coração, nos seus familiares. Jesus querido, nos alcança com toda sorte de bênção, porque tu sabe o quanto nós necessitamos de ti. Nos guarda, Jesus querido, nos guarda embaixo do teu sangue, nos cobre de todo o mal, nos guarda das mãos do adversário. E cada um que tu tem plano de salvar, que tu tem plano de chamar para a tua grande obra, não deixa que o inimigo venha impedir jamais. Espírito Santo, muito obrigada, meu querido, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada, Espírito Santo, pelo louvor. Nós acreditamos, Espírito Santo, que o nosso louvor, que a nossa adoração, que a nossa oração chegou diante do Pai. Espírito Santo, que a tua palavra possa permanecer em nós, entre na nossa mente, no nosso coração, nas nossas almas. Espírito Santo de Deus, que nós possamos ser vasos de bênção, vasos transbordantes de ti para a vida dos nossos próximos. Jesus querido e amado, Espírito Santo de Deus, é em nome de Jesus que nós pedimos e agradecemos. Jesus querido e amado, é no teu nome que nós pedimos e agradecemos. Vem nos dar uma noite de paz e de bênção, nos guarda de todo mal. Nos enche, Jesus querido, do teu Espírito e nos dá autoridade contra o inimigo das nossas almas. Que nós venhamos entender que quando nós nos abraçarmos contigo e obedecer os teus mandamentos, Jesus querido, nós estamos aptos para ter poder contra o inimigo das nossas almas, porque esta é a tua condicional para nós recebermos do teu Espírito na nossa vida e assim receber do mesmo poder, é que nós venhamos a te amar, nos entregar para ti e obedecer os teus mandamentos. Esta é a condicional. É a condição que tu nos dá, Jesus querido, para ser cheio de ti e ter poder contra o inimigo das nossas almas. Muito obrigada por tudo, meu Jesus querido. Obrigada, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Queridos, terminando o nosso pequeno culto desta noite. Se você achar algum deste vídeo, querido, procure. Esses vídeos estão ficando divididos em duas partes, dado o nosso material que ainda é fraquinho. Estamos no início, mas o Senhor, queridos, vai nos dar condição para fazer tudo de acordo com a sua vontade. Ele vai aprimorar a sua obra através de nós. Você achando qualquer parte deste vídeo, vá até o nosso canal e veja, escute a palavra que o Senhor tem ensinado através deste canal. Através deste ministério, Igreja Pentecostal Primitiva, que nada mais é um ministério que está pregando a palavra de Jesus Cristo, a mesma palavra que Jesus veio trazer na face desta terra por ocasião do seu ministério. O Evangelho primitivo. Amém, glória a Deus, aleluia. Muito obrigado, queridos, por cada um que vai ver este vídeo.
por cada um que queira acompanhar o nosso canal, por cada um que vai orar por nós, queridos, porque esta obra é árdua, necessita das orações. Em o nome de Jesus, nós agradecemos a todos. Aleluia. Glória a Deus. Muito obrigada, queridos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.